novidade, a gente tem dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa de Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar de atividade física, tá certo? Mais especificamente de uma atividade que virou tendência, que é o CrossFit. A gente vai estar falando aqui em várias edições sobre várias atividades físicas, sobre a questão da nutrição voltada para essas atividades físicas, a questão da fisioterapia voltada para a corrida, para a musculação, para o CrossFit, para as artes marciais. Mas hoje a gente vai falar não só do CrossFit em si, aquilo que a gente está acostumado já a passar, mas a gente vai bater um papo aqui com Kátia, que é personal, e aqui também do CrossFit Aju, sobre a nova modalidade de CrossFit, que é esse espaço que a gente está batendo esse papo aqui e que vocês também vão acompanhar a execução de vários exercícios, que é um novo formato, né, Kátia? Mais uma vez, obrigada por estar aqui de novo com a gente no Utilidade Pública. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Na verdade, nós desenvolvemos de acordo com os nossos alunos lá do CrossFit Aju, baseado em fatos, em dados, a nova modalidade que se chama CrossFit. O CrossFit é uma junção do cross, né, com o CrossFit que está realmente na moda, que está realmente hoje mostrando para as pessoas bons resultados, né, uma atividade física, um método de treinamento físico que está trazendo bons resultados. Esse mix de modalidade acaba tirando as pessoas da rotina e aí fazem com que elas procurem um pouco mais, né, terem uma frequência maior com essa modalidade. Então nós desenvolvemos, baseados nos fatos dos nossos alunos, o CrossFit, que é uma mistura do cross com o HIIT. O HIIT já é um método de treinamento que existe, né, que é o High Intensive Training, é uma atividade aeróbica, né, que é realizada com exercícios aeróbicos, que varia a intensidade, curta, moderada e intensa. E essa atividade, elas têm exercícios geralmente bem simples, nada de complexidade. E aí a gente uniu não só a parte de condicional dos exercícios aeróbicos, mas a gente também incluiu os exercícios anaeróbicos. Nós entendemos que a junção dos dois, nesse mix do que a gente conseguiu fazer no CrossFit, a gente consegue mostrar para os nossos alunos benefícios que vão além dos exercícios simples ou de uma atividade simples aeróbica, que seria a corrida na esteira, uma pedalada, uma bicicleta, um elíptico. Então a gente conseguiu identificar resultados e aí a própria modalidade, o próprio HIIT, ele traz esses benefícios e a gente conseguiu identificar benefícios ainda maiores. Essa junção e esse mix do exercício aeróbico com exercício anaeróbico faz com que as pessoas elas tenham um gasto calórico maior, apesar de ser de acordo com a intensidade, mas vai ser a intensidade do indivíduo, né? Quando a gente fala de alta intensidade, o aluno já acha que vai fazer algo sobrenatural ou que vai estar superior ao que ele consegue fazer. Mas quando a gente fala em intensidade, é de acordo com o indivíduo. Ele vai acelerar na constância dele, na aceleração dele, como ele está se sentindo naquele dia. Se ele estiver cansado, a aceleração dele vai ser uma aceleração moderada, mas se ele estiver descansado, vai ser uma aceleração mais acelerada, vai ser uma coisa mais intensa. Ele não vai estar competindo com ninguém. Ele não vai estar competindo com ninguém, exatamente. Em relação a tempo e período dessa aula, a diferença do período do cross para esse CrossFit. Uma aula de cross tradicional, ela dura 1 hora. É uma aula, né, mais completa, uma aula que envolve a parte de força, a parte das outras capacidades físicas que envolve esse mix de modalidade. No caso do CrossFit, é uma aula de 30 minutos, é uma aula circuito, onde a gente utiliza não só a parte de treino cardio, mas como a parte de treino neuromuscular. Essa junção faz aquele mix juntando com um pouco de fortalecimento, que é uma parte muito importante ser trabalhada, principalmente para quem nunca fez o cross ou para quem já pratica atividade física, que é trabalhar a mobilidade. Então a gente trabalha a primeira parte da aula com uma espécie de um fortalecimento, a gente trabalha com exercícios de mobilidade. Passou o exercício de mobilidade, a gente aquece a musculatura do aluno, fazendo um mini circuito, e após esse mini circuito a gente parte para o skill, onde a gente vai explicar para ele o que ele deve fazer da maneira correta, né, a técnica do exercício, o exercício ou no exercício neuromuscular, um exercício de potência, e aí, medida essa parte da técnica, a gente vai acelerar o aluno no oddzinho, onde ele vai fazer dentro dessa aula de 30 minutos.
minutos. É um WOD mais curto, mas é intenso, e aí essa intensidade faz com que as pessoas acionem melhor não só o cardiovascular, mas o cardiorrespiratório e o seu neuromuscular, e essa junção, ela leva o pico metabólico dos alunos. Então, faz com que o gasto calórico seja 9 vezes mais uma atividade simples, que como eu citei o exemplo de uma caminhada na esteira, numa caminhada... E esse período, por ser meia hora, a pessoa pode fazer, por exemplo, que há avaliações que você faz o crossfit dias alternados, ou você tira uns dias de descanso ali para ter o melhor aproveitamento. Sendo 30 minutos, isso influencia também nisso? Poder ser uma atividade realmente diária? A diferença dessa aula de CrossFit é que você pode sim fazer numa frequência de 5 dias na semana, que é o que a gente oferece aqui. Porque o que acontece? É uma aula mais circuito, é uma aula mais condicional, é uma aula que não gera um desgaste físico a ponto de você não se recuperar para o dia seguinte. Então, como você se recupera mais rápido, não tem aquele desgaste daquelas dores musculares de uma aula mais intensa de 1 hora, você consegue ter uma frequência maior. Quando você consegue ter uma frequência maior, você consegue ver os resultados de maneira mais rápida. Então, a intensidade da aula, né, junta e traz um bom benefício. A possibilidade de você fazer uma atividade metabólica, né, com gasto calórico que motive você, que seja intensa, que seja divertida e que fuja de todas as rotinas que os métodos convencionais estão trazendo, já é o segundo benefício. E você não ficar dolorido e você ter uma frequência para que esses benefícios eles sejam elevados ao pico, faz com que você realmente se motive com a atividade, você consiga ter uma frequência maior e os resultados eles são a curto prazo também. Então a gente tem uma atividade que é uma atividade rápida, tá certo? São 30 minutos, a gente tem uma atividade que pode ser feita 5 vezes por semana, então vem bem. E os benefícios... Casa bem com a expectativa de vida das pessoas, a disponibilidade de tempo, mas daqui a pouco a gente vai voltar com o nosso bate-papo depois do intervalo.